Novamente aqui, gente, já tô online ao vivo de novo. Voltamos. Esperar aí uns 30 segundinhos só para o pessoal conseguir se reconectar e a gente responde isso daí. Eu só não sei se eu consegui salvar todas as perguntas, porque também é minha primeira vez falando ao vivo assim, mas eu pedi ajuda aqui do pessoal para salvar para mim, eu tô olhando Aproveita. pelo computador. Ah, ótimo. Uma boa. Aproveita aí esse intervalo e faz o merchan logo de amanhã e depois, né? Ah, é verdade. Gente, Lembra? amanhã e quarta e quinta-feira, hoje é terça, em quarentena a gente parece que perde os dias, né, da semana, mas amanhã a gente vai ter, nesse mesmo horário, 18 horas, a live com o professor Bruno Deus Dará, e depois, na quinta-feira, com a professora Rosângela Gomes, ela também vai estar aqui falando. Os temas a gente já divulgou no Instagram, nas redes sociais. Então não deixem de participar. Vai ser bem bacana. Isso aí, gente. Só professor fera. Vai ser bem legal. Os É uma eventos grande do. tríade. Os eventos que Letras Livre produz são sempre de ótima qualidade, são muito bem organizados, muito bem pensados. É sempre um prazer para mim participar desses eventos com vocês. Bom, agora acho que o pessoal já conseguiu entrar. Vou começar a responder a pergunta do Caio. Caio, primeiro, a própria pesquisa sobre ficção está se tornando difícil nesse momento, né? Eu tenho alguns anos já de pesquisa sobre distopia, ficção distópica e ficção pós-apocalíptica, que são dois temas que me encantam bastante. E quando eu comecei isso tudo, eu juro para vocês que parecia ser que eu ia estudar ficção distópica e ficção pós-apocalíptica, e parece que cada dia mais eu estou próximo de um estudo da realidade, não de um estudo da ficção, né? E eu acho que para a escrita nesses gêneros, isso se aplica também um pouco. Né? Muito do que era uma escrita de ficção distópica, uma escrita de ficção pós-apocalíptica, começa a ganhar áreas de realidade muito fortes. Agora, falando de um ponto de vista mais geral sobre a escrita de ficção em si, primeiro, eu acho que as linhas entre ficção e realidade, principalmente na literatura contemporânea, hoje em dia são muito borradas, né? A gente conversa muito sobre isso nas nossas aulas de teoria, né? Como que não dá para a gente bater o martelo mais e dizer isso é uma escrita de ficção, isso é uma escrita de não ficção. Mas o que eu acho que está cada vez mais difícil no mundo hoje é a gente fazer uma literatura que não esteja minimamente preocupada com a sociedade que está à sua volta, né, com o impacto social que ela causa. Eu não estou falando necessariamente de uma literatura panfletária, mas da necessidade de que a arte, ainda que resguarde a sua autonomia, minimamente discuta e reflita tudo isso que está à sua volta. Porque não se trata simplesmente de uma posição confortável, de não quero falar sobre o mundo, não quero falar sobre política. Hoje em dia se trata, como na ficção pós-apocalíptica, de sobrevivência. Né? O escritor hoje que não explora minimamente a sociedade que está à sua volta, ele talvez esteja colocando uma pedra no túmulo que se tenta construir a arte, a cultura e a intelectualidade hoje. Posso ir para a Próximo. próxima? A Bia Pestana perguntou: como não sermos pessimistas em relação ao novo normal,
né, entre aspas, que nos espera. É possível que não nos recuperemos ou saiamos desse sentimento de contínuo apocalipse e medo do outro? Eu acho que essa trajetória da ficção pós-apocalíptica, ela justamente tenta oferecer como uma possível resposta à sua pergunta, né, essa nossa angústia em relação aos futuros negativos que podem nos esperar. Isso ocorre tanto na ficção pós-apocalíptica, quanto na ficção distópica, quanto nesses cenários cyberpunk da vida, né, em que a gente vislumbra esse futuro negativo e tenta se afastar dele, é a ancoragem de que, justamente por estar tendo um vislumbre de todos os aspectos negativos que afloram de uma forma muito clara da sociedade nessas situações de exceção como a que vivemos, a gente possa se concentrar as nossas energias em mudar essa situação enquanto dá tempo, em trabalhar para que a nossa sociedade não atinja justamente esses cenários apocalípticos que cada vez de uma forma mais frequente, de uma forma mais impactante, se delineiam no nosso horizonte, né? Ainda que eu não seja a pessoa mais otimista do mundo, eu acabo confiando que essas situações de exceção sirvam para fortalecer os nossos laços enquanto comunidade, a nossa solidariedade para com o outro e a nossa capacidade de articulação para orquestrar um mundo melhor. Oi? Próximo. Próxima. A Gisele Sobrinho pergunta: algumas lições me lembraram o cenário de ensaio sobre a cegueira. Poderia falar um pouco? Posso. Eu não coloquei o ensaio sobre a cegueira nessa lista, assim como não coloquei uma série de obras que se aproximam bastante dessa estrutura pós-apocalíptica, mas fogem em alguns pontos, em alguns temas dela. Eu acho que o ensaio sobre a cegueira é uma obra maravilhosa, uma obra que aborda muito disso que a gente veio falando aqui, né? Apesar de o seu cenário se afastar um pouco do cenário típico de uma ficção pós-apocalíptica, dessa exploração, dessa pilhagem, dessa organização de comunidade. Isso tudo acaba acontecendo, mas acontece de alguma forma dentro desse microcosmos que é o espaço de quarentena em que aqueles pacientes são colocados, né? Mas acredito sim que ela está super sintonizada com isso tudo. Acho que Saramago é muito lúcido na representação que ele faz da sociedade, né, nessa obra. É um dos meus livros preferidos do Saramago. E em outros momentos eu já fui muito resistente ao ensaio sobre a lucidez, né, que seria uma espécie de continuação do ensaio sobre a cegueira. Mas hoje em dia, talvez nessa situação e analisando essa necessidade da gente se ancorar numa esperança para um futuro melhor, justamente por todo esse momento de caos e negatividade que a gente está passando, talvez seja essa sua visão muito positiva que a gente encontra no ensaio sobre a lucidez acabe vindo a se concretizar, ainda que de uma forma mais amena, né? Acho que sim, que essa situação toda pode levar a gente a uma reflexão tal que a gente mude nossa consciência política para as próximas eleições. O Wendell fez um comentário, não sei se é uma pergunta, ele diz assim: o criador de Black Mirror falou esses dias numa entrevista que não pretende fazer uma nova temporada justamente por conta do momento insano que estamos vivendo. É, eu também vi essa notícia recentemente, assim, eu achei muito curioso, né, aquilo que até então vinha sendo uma espécie de frase que eu e alguns colegas de pesquisa nesse campo, a gente vem falando assim, cada vez está mais difícil a gente pesquisar ficção, está cada vez mais próximo da realidade, e o criador do Black Mirror, ele jogou a toalha e disse, olha, não dá para competir mais com a realidade,
Mas eu acredito que essa opção dele seja também um pouco pela questão da sensibilidade em relação ao ânimo das pessoas. Né? Quer dizer, as pessoas já estão num momento de nervos tão aflorados que talvez não seja o ideal a gente expor essas pessoas a aquele ambiente de opressão e de angústia que os bons episódios de Black Mirror conseguem transmitir para a gente, né? Alguns outros, nem tanto. Mas, mas eu não acredito que isso signifique que a gente não, não consiga ou não tenha que continuar trabalhando na ficção especulativa em relação ao mundo que a gente está vivendo. Não. Eu acho que a gente não precisa competir com a realidade, mas a gente pode partir da realidade para refletir de uma forma ficcional e dialogando com temas da ficção científica, da distopia, do pós-apocalipse. Sim, na arte, na literatura, sem necessariamente ser repetitivo, ser pleonástico em relação ao tema que a gente está vivendo. Não, assim, são outras formas da gente pensar sobre o nosso momento, que às vezes, através desse distanciamento que a ficção especulativa é capaz de trazer, a gente consegue refletir até melhor sobre a nossa situação. Maravilha. Mais alguma pergunta, gente? Tô olhando aqui no grupo, o pessoal mandou, tirou print para mim das perguntas, só que até agora ninguém mandou mais. Alguém tem mais alguma pergunta que ficou perdida naquele entra e sai do ao vivo? Enquanto as pessoas estão se organizando, se alguém tiver mais alguma, deixar algumas recomendações. Se você conseguir focalizar lá na minha apresentação aquela lista do corpus, para o pessoal dar uma olhada, seria legal. Ah, tá. Caso alguém queira ler É sobre o o tema, assim, uma série de obras que eu aquele que recomendo. começa com After London, né? Isso, esse mesmo. Tá. Nem todas as obras têm tradução em português. O pessoal aí que é tradutor quiser trabalhar nisso seria ótimo, por sinal. Mas a maioria tem, sim, uma tradução em português. São obras que valem bastante a pena, são leituras, para quem gosta do tema, são leituras bem enriquecedoras. Né? Eu relembro, esse PowerPoint vai ser disponibilizado pela gestão, o link dele para quem quiser baixar. Tá? Obviamente, ele não tem todo o conteúdo da minha fala, mas tem alguns tópicos do que a gente conversou e tem essas referências. Né? E eu recomendo muito. Assim, são leituras que vão desde o século XIX até hoje em dia, passando por diversas décadas, logo passando por diversos zeitgeists diferentes da sociedade, falando sobre doença, falando sobre guerra, falando sobre ecodesastre. Tem obras que focalizam mais alguns aspectos daquela linha cronológica que a gente viu, umas lidam mais com essa parte da pilhagem, outras lidam mais com essa parte dos poderes distópicos, outras são muito otimistas e lidam bastante com a construção de uma nova república. São todas muito boas. Além dessas, vocês podem gostar de Cloud Atlas, né, do David Mitchell, que virou filme também há pouco tempo, um filmaço. Faca d'Água e The Wind Up Girl, do Paolo Bacigalupi, também são romances que flertam com a ficção pós-apocalíptica e são muito bons, são super recentes, de 2015, 2009, 2015 o outro, então assim, são super contemporâneos. O Faca d'Água, o mais recente, é maravilhoso, falando sobre uma situação quase apocalíptica sobre a falta de água no mundo. Quem gosta de quadrinhos, eu também tenho uma série de recomendações. Quem não conseguir pegar o que eu estou falando, depois manda direct no Instagram que eu passo para vocês esses livros, quem quiser. Mas a gente tem Sweet Tooth, do Jeff Lemire, que é um quadrinho muito bom sobre pós-apocalipse. A gente tem o Snowpiercer, que virou uma série que é meio distópico, meio pós-apocalíptico. Não, série não, virou um filme recentemente também muito bom. A gente tem o Black River, do John Simons, que para mim é um dos melhores quadrinhos pós-apocalípticos, super seco, super cru. Aborda muito bem essas temáticas que eu falei. E a gente tem o DMZ, do Brian Wood também, lançado pela Vertigo, super legal, super contemporâneo. Né?
Na Netflix a gente tem uma sériezinha pós-apocalíptica que não é lá todas essas coisas, mas assim, pode entreter alguns, que é a The Rain. É uma série que aborda um apocalipse por um vírus que consegue ser transmitido pela chuva. Bem legal a ideia, a execução não tanto. E aí, Elton, temos mais alguma pergunta? Ou encerramos? Por enquanto o pessoal só está comentando. Gente, tem mais alguma pergunta para o professor? Algum comentário? Muita gente acabou Bom, saindo, né? depois, se alguém tiver ainda alguma outra pergunta, manda para mim por direct, que não tem Então tá pressão, bom. a gente conversa. Então vamos encerrar, né? Queria agradecer à gestão novamente pelo convite, me sinto honrado em participar disso aqui com vocês. Espero que eu tenha feito uma palestra à altura da organização desse evento maravilhoso que vocês estão fazendo, né? E vou continuar acompanhando aí o trabalho de vocês. Professor, foi uma honra, né? Estou aqui hoje, cada dia vai ser um representante da gestão. Hoje me escolheram para estar aqui acompanhando o senhor nessa palestra. Em nome da gestão, nós agradecemos por essa palestra, sua palavra, como sempre, brilhante, como sempre, maravilhosa. Nos trouxe cada vez mais conhecimento, mais aprendizado. Queríamos que você estivesse de volta lá no campo, seria muito bom, Um dia, quem sabe. né? Seria muito bom. Eu agradeço também a todos que participaram. Eu sei que muita gente acabou saindo naquela troca de ao vivo, né? Mas bastante gente participou. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até esse momento. E eu queria deixar o convite para amanhã com o professor Bruno Deus Dará. O tema da live de amanhã será o sentido do dado e do cuidado na pandemia. Contribuição dos analistas do discurso no combate ao vírus. Então será às 18 horas nesse mesmo canal aqui, né, do nosso Instagram, então não deixem de participar, tá? Obrigado pelas perguntas aí, professor. Mais uma vez, muito obrigado aí por se disponibilizar com a gente e na próxima, quando tiver, a gente com certeza vai chamá-lo novamente. Será um prazer. Tchau, gente. Tchau, obrigado aí. Até a Tchau, tchau, próxima. professor. Até a próxima. E não se esqueçam, fiquem em casa. Isso aí.